como você vai descobrir as dívidas de IPTU e condomínio daquele imóvel que você já viu ali e pretende arrematar, tá certo? Gente, a dívida do IPTU, ela é mais fácil de você localizar. Basta você colocar lá no site, lá na pesquisa do Google, né? Então você escreve lá o município tal IPTU. E aí, gente, vai abrir a tela para vocês, tá certo? Digamos que seja Rio de Janeiro. Vai abrir lá a prefeitura do Rio de Janeiro. Você vai colocar aquele número de inscrição que consta lá na matrícula daquele imóvel, tá? Então, aquele número ali é o que você vai colocar no site para você descobrir se tem, né, alguma dívida de IPTU daquele imóvel, tá certo? Então, cada região tem o seu IPTU, né? Cada município tem lá o seu IPTU e você vai ter que buscar, tá certo? Cada município tem o seu próprio site, tá? Então, humanamente impossível eu colocar aqui para vocês todos os sites de todos os municípios do Brasil, mas você já sabe como é que você vai fazer essa pesquisa, tá ok? E certamente você vai encontrar. Caso você não encontre, porque isso já aconteceu comigo, tá? Caso mesmo você colocando lá o número no município certinho, você não encontre aquele IPTU, né? Você vai ter que fazer o que, gente? Você vai ter que procurar uma pessoa local, né? Para ir aonde é aquela região, aquele escritório, né? Aquele local aonde você pode ir presencialmente saber dessa dívida do IPTU. Tá ok? Então, a melhor forma é pela internet, buscando pela internet. Caso você não consiga, o que é muito difícil, mas pode acontecer, você vai ter que contratar alguém, ou até mesmo você ir, né, se for próximo de onde você mora, para buscar essa informação, tá ok? Então, o IPTU, gente, é a forma mais tranquila de você saber qual é aquele valor da dívida antes de arrematar, porque lembra, gente, vocês vão ter que fazer essa viabilidade financeira. Eu vou gravar um vídeo a respeito dela, então acalma aí o coração de vocês, tá bom? Então vocês vão ter que colocar essas dívidas lá na sua planilha, né? Essa dívida é paga por você? É paga pelo banco? É pago com fruto da arrematação? Então você vai ter que apurar essa dívida para entender qual é o montante dela, tá certo? Então, acabei de falar aqui sobre a dívida do IPTU. Agora, a dívida do condomínio, ela costuma ser um tanto quanto trabalhosa, por assim dizer, né? Por quê, gente? Porque a dívida do condomínio, né, você vai ter que buscar, né, num primeiro momento eu gosto de fazer pela internet. Então eu vou buscar as ações judiciais daquele condomínio, né, daquela pessoa, né, que está sendo executada, que está perdendo aquele imóvel, né? Então eu vou procurar ali no nome do devedor alguma ação judicial. Por quê, gente? Porque se tem alguma ação judicial em curso, ali naquela ação judicial já me diz, já me orienta mais ou menos quanto, né? Quanto de dívida de condomínio existe sobre aquele imóvel que eu pretendo arrematar, né? E mesmo que lá no processo judicial não tenha não tenha informação mais detalhada e da data ali, né, de uma data mais próxima, você já vai ter o telefone do escritório, do advogado. Normalmente os escritórios, eles colocam na petição o telefone, o e-mail, né, o site, e aí você vai buscar
esse contato, né? E vai ligar para lá e vai falar, olha, eu sou fulano, eu pretendo arrematar esse imóvel, né, que tem uma dívida de condomínio, eu gostaria de saber essa dívida do condomínio, se ela está atualizada, qual é o montante dela, vocês podem me passar por e-mail, pelo WhatsApp, como é que funciona aí essa informação da transmissão da informação, tá? Então, gente, num primeiro momento, eu tento apurar essa dívida do condomínio nos sites, né, de busca, de pesquisa de alguma ação do condomínio, né? Eu, por ser, sou corretora, mas também sou advogada, então eu tenho essa facilidade. Agora, se você não tem, você pode procurar um escritório de advocacia que possa levantar essa dívida para você, né? Levantar se existe esse processo, tá? Porque, gente, esse processo é público. Qualquer um pode consultar. Não tem restrição, tá bom? Então, entrou lá, digamos que você é advogado, entrou lá no processo, aí primeiro aparece uma tela que está bloqueado, mas se você coloca lá motivo da consulta, né, motivo, consulta, o processo certamente abrirá para você, tá ok? E ali você poderá consultar quais são os valores reais que aquele condomínio está cobrando desse devedor, tá bom? Então, num primeiro momento eu faço pela internet. Agora, digamos que eu não consiga encontrar nenhum processo judicial em nome daquele executado, daquela pessoa que está perdendo aquele imóvel. E aí, gente, realmente vai ter que procurar ali o síndico, né? A administradora, né? Tem alguns condomínios que ainda temos a figura do garantidor, que é um banco. Aquele banco, ele é contratado pelo condomínio, né? E quando tem inadimplentes, quem faz essa cobrança é a garantidora. Pode ser uma BV Garantia, por exemplo, né? O Banco Votorantim, tá? E dentre outros mais, tá ok? Então, vocês vão ter que apurar. Agora, por que eu digo que é mais difícil? Porque, infelizmente, gente, mesmo, né, muitos síndicos já entendem como é que a coisa funciona, muitos escritórios de advocacia entendem um pouco sobre leilão, mas em alguns momentos, né, eu me deparo com a situação da pessoa simplesmente, daquele síndico se recusar em passar a informação. Não, doutor, eu não posso passar a informação porque essa informação é a do condomínio e eu não posso ficar passando por aí. E aí eu tenho que explicar para esse síndico que é um processo público, que aquele imóvel está indo a leilão, né? Que é benéfico para o condomínio informar para aquele arrematante, para aquele investidor, qual é a dívida, qual é o montante da dívida, né? Porque assim, o condomínio ele tem interesse em receber aquele dinheiro, né? Que aquela pessoa não paga o condomínio há tanto tempo, tá certo? Então, você vai colocar ali, falar, olha, eu sou, né, arrematante, eu estou interessada, mostra lá, olha, esse imóvel está indo para leilão, só que a dívida do condomínio eu preciso saber quanto é, para saber se vale a pena para mim comprar esse imóvel de leilão ou não. E aí, gente, é lábia, é conversa e muita paciência, tá bom? Agora, para aquelas pessoas que ou têm dificuldade, né, ali com a internet, ou de alguma forma não tem tempo para fazer essa busca, então, gente, eu aconselho que vocês procurem sim uma assessoria, né, e vocês procurem lá algum credenciado da Caixa que possa levantar isso para vocês, né? Às vezes você está aqui no Rio de Janeiro, como é o meu caso, e está arrematando imóvel lá no Tocantins, em Minas, né? Como é que vai fazer? Eu vou ter que sair daqui do Rio para ir lá para Minas Gerais
para fazer esse levantamento não faz muito sentido, né? Então você pode tentar buscar esses telefones, ligar e, numa última hipótese, até contratar alguém local para fazer isso por você, para ir lá no condomínio, para saber qual é essa dívida, tá? Então, o IPTU, gente, é muito mais tranquilo. Normalmente a gente consegue tirar pelo próprio site, tá? Agora, o condomínio é um pouquinho mais trabalhoso? É, gente, mas vocês precisam apurar esses valores antes de arrematar o imóvel, tá? Em outros vídeos eu vou gravando para vocês o porquê que vocês precisam levantar essas dívidas, mesmo que no edital venha dizendo que dívida de condomínio e dívida de IPTU serão subrogados, serão pagos com o produto, com o dinheiro que você arrematou o imóvel, tá? Mas isso será objeto para um próximo vídeo, tá certo? Então, continue aqui acompanhando o meu canal, já se inscreve, já ativa o sininho. Esse ano será lançado o livro na Amazon a respeito, né, de leilão de imóveis retomados pela Caixa. Então já se inscrevam aqui, que futuramente eu vou colocar em todos os vídeos o link para que vocês façam lá a compra pela Amazon. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Essa foi a mensagem de hoje e até o nosso próximo encontro.